Oi pessoal, graça e paz, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Primeiro eu quero agradecer a vocês, tá? Por vocês terem compartilhado os meus vídeos, por vocês estarem inscritos no canal. Muito obrigada, gente. Eu fico assim, muito grata por tudo mesmo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito sobre esse louvor que eu postei aí no canal, que ele fala improvável, mas escolhido. E eu estava ali deitadinha na minha cama, quase agora, e eu até postei no WhatsApp, né, meio que fiz um desabafo sobre esse louvor, que diz: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor. E o Senhor me trouxe a memória de tudo aquilo que eu já passei, né? Uns momentos muito difíceis que eu já enfrentei em toda a minha trajetória, em toda a minha vida. E me trouxe, sabe? Veio assim a memória. E hoje eu vejo a fidelidade, a mão de Deus sobre a minha vida. Bom, para quem não sabe, eu sou filha única. É, Sempre fui criada com os meus pais, né? Eles são assim meus maiores amores, eles são assim a minha vida, são os meus pais. E tudo que eu faço pensando nos meus pais, porque eu tenho uma ligação muito forte com eles. E o meu maior sonho é poder um dia retribuir tudo aquilo que os meus pais já fizeram por mim. Eu acredito que é o sonho de muitos filhos, né? Poder ajudar os pais, poder dar o melhor para os pais. Às vezes as pessoas olham pra mim e acham que a minha vida sempre foi fácil. Até hoje a minha vida não é fácil, gente. Como a vida de muita gente por aí, né? Os meus pais, né, sempre foram muito humildes, mas sempre fizeram de tudo para eu poder estudar, sempre fizeram de tudo para me manter na escola, para poder me educar, né? E eu lembro de um relato, né, isso minha mãe me contando, que quando eu era pequenininha, quando eu tinha acho que 1 ano, 2 anos, eu fui a uma festa e ela colocou o melhor vestido que eu tinha para ir a essa festa. Um vestidinho branco, rodadinho e tal. E quando eu cheguei nessa festa, uma pessoa que estava lá, não sei se era dona ou se era convidada, mas olhou para minha mãe e disse assim: quem deu para ela? Imagina assim. Minha mãe disse: ninguém deu. Eu comprei para ela. O vestido fui eu que comprei. Então as pessoas sempre olhavam a minha família assim, entendeu? Tipo, incapaz, nunca. Ah, eles nunca vão conseguir nada, eles nunca vão ter nada, né? Porque são muito humildes. Mas eles esqueciam de uma coisa: a gente não podia ter nada, mas a gente tinha Deus. Eu sempre tive Deus na minha vida, então tinha tudo. Eu poderia não ter o melhor sapato para vestir, o melhor laço para colocar no cabelo, mas eu tinha o melhor, que era Deus, e tenho até hoje. Então nada me faltava. Não me faltava sapato, não me faltava roupa, não me faltava comida. Nunca me faltou amor, educação, né, que é o que eu tenho até hoje, graças aos meus pais. Então essa canção ela diz improvável, mas escolhido. Eu lembro que durante algum tempo eu me senti com um complexo de inferioridade. E eu comecei a mentir muito, eu falava muita mentira, porque eu queria que as pessoas olhassem para mim e me vissem como uma pessoa que tinha status, que tinha dinheiro, né? E eu comecei a mentir. E às vezes eu ia para casa de algumas amigas e o quarto assim delas eram maravilhosos, enormes, e elas perguntavam como que é seu quarto. Eu idealizava o quarto e falava para elas: "Ah, o meu quarto, ele é maravilhoso, ele é todo rosa, ele tem beliche, tem computadores, assim é o meu quarto". Eu comecei a ter esse complexo de inferioridade, eu comecei a mentir. Eu comecei a idealizar algo, né, que eu ainda não tinha, mas eu comecei a mentir e isso me fez muito mal. Muito mal. Eu comecei a falar cada vez mais mentira, que eu tinha celulares, que os meus pais eram bem-sucedidos, que isso, que é aquilo. Mas teve um tempo que eu parei e pensei: não, eu tenho que ser
quem eu sou de verdade. Eu comecei a falar a verdade. Como que é a sua casa? Aí eu falava, olha, é assim, assim, assado. Como que é seu quarto? O meu quarto é minúsculo, só tem uma cama, livro. Gente, eu tinha assim, no meu quarto, eu tinha. Vamos lá, a primeira casa que nós tivemos era uma casa muito humilde, muito humilde. Eu morava em Campos Elíseos. Eu hoje moro em Campos Elíseos, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E esse quarto, essa casa era bem humilde. Tinham 3 cômodos. Era sala com cozinha, um quarto e um banheiro. Só que esse banheiro, ele não tinha piso, assim, não tinha cerâmica. Ele era aquele piso grosso, sabe? De cimento. Era assim essa casa. Mas pensa numa casa que era limpíssima. Era a casa onde eu vivia. Era humilde, né? Não tinham móveis luxuosos, mas era super limpa e organizada, porque minha mãe sempre foi assim, e é por isso que hoje eu sou assim, entendeu? Graças a ela. E essa casa, ela enchia. Todas as vezes que chovia, essa casa enchia. Então, assim, muitas vezes eu já acordei na madrugada com a minha mãe, né, tirando água da casa, né, com um balde, puxando com a vassoura. Deixa eu sentar aqui no sofá. Então, sempre foi assim muito difícil, né? E a água, para vocês terem noção, ela ficava na metade do fogão. Enchia muito, gente, vocês não têm noção. A gente via cobra passando assim, sabe, pela água. Era muito crítica a situação. Mas em tudo eu vejo a mão de Deus. Essa foi a primeira casa. A segunda casa, os meus tios tiveram que derrubar a primeira casa porque ela enchia muito. Assim, a rua onde eu morava era a rua que mais enchia aqui no Marilândia. E era Rua Maceió. Era a casa que mais enchia dessa rua era a minha. Enchia muito. Quase todas as casas enchiam, exceto as que eram de segundo andar, né? De 2 andares. E como a minha enchia muito, meus tios tiveram que derrubar a casa para poder construir uma outra casa. E aí, essa outra casa que eles construíram, aí tinha a sala, né? Cozinha americana, 2 quartos e um banheiro. Então já foi uma casa melhorzinha, né? Toda na cerâmica, eu tinha o meu quartinho, né? Pequenininho, mas era meu. Os meus livros, que eu amava, os meus livros, nossa, eu protegi aqueles livros que vocês não têm noção. E um banheiro, todo pretinho, lindo e tal. Mas a casa também começou a encher. Gente, eu não sei nem por que que eu tô falando isso. Foi para outro rumo, eu nem ia falar sobre isso. E a casa começou a encher, mas não enchia tanto como a outra casa enchia, mas ainda enchia, sabe? Eu ficava assim no joelho a água. E eu lembro que às vezes eu deitava assim no sofá ou na cama e sempre tinha um negócio que eu tinha pavor, que eu tenho pavor até hoje. Sempre pulava um sapinho em cima de mim, sempre pulava sapinhos assim, gente, era horrível. Eu lembro quando eu ia tomar banho, sempre tinha um sapinho agarrado no banheiro. Que nervoso, gente, que nervoso. Aí teve um dia que a casa encheu, mas encheu tanto que eu fiquei desesperada. E a primeira coisa que eu fui salvar foi o quê? A minha estante de livros. Eu tinha ciúme, gente, eu tenho esses livros até hoje. Agora estão com o Joaquim, né? Estão sendo destruídos pelo Joaquim, mas enfim. Então, gente, sempre foi assim muito difícil as coisas pra gente, muito difícil. Teve um período que o meu pai, ele teve que morar em outro lugar. Minha mãe foi com ele e eu fiquei alguns meses sem os meus pais. Mas eu nunca fiz assim nada de errado, eu sempre tive muito temor a Deus e graças a Deus honrei os meus pais. Então que vocês também possam honrar os pais de vocês. Mas vamos continuar no vídeo. Depois de um tempo, nós fomos indenizados porque passou uma tubulação na nossa rua da Petrobras e nós fomos morar em outro lugar, que é o lugar onde meus pais estão morando atualmente, né? E nós fomos para esse lugar e tal.
Foi uma bênção. Só que por um tempo eu não conseguia entrar dentro. Eu não conseguia entrar nessa casa onde eu morava porque eu estava com um complexo muito grande. Eu não queria ficar ali dentro. Eu comecei a ter uma depressão e ninguém sabia, ninguém conseguia me ajudar. Eu chorava o tempo todo. Eu falava, Deus, por que eu tô passando por isso? Foi aí que eu conheci amigos maravilhosos. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. E eu conheci uma pessoa maravilhosa que me ajudou, que orava por mim, que ligava, que louvava no telefone, sabe? Falava assim: a hora que você precisar, você pode me mandar mensagem que eu vou estar aqui para te ajudar. E eu sou grata a essa pessoa até hoje, ela sabe de quem eu estou falando, né? Muito obrigada mesmo por você ter me ajudado. Vou falar aqui o nome mesmo. Biana, assim, você me ajudou muito, 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 muito. Eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Um momento que eu não conseguia entrar, gente, na minha casa. Mas ela me ajudou, orava, clamava por mim. Muito obrigada. Enfim, o tempo foi passando e eu fui sendo curado. Mas aí algumas coisas aconteceram em relação à área do louvor, né? Que foram me desapontando muito. Eu ouvia muitas vezes das pessoas, por isso a palavra incapaz, mas escolhido, né? Improvável, mas escolhido. Eu ouvia muitas pessoas zombando de mim e falando o quanto eu era desafinada, né? Eu passei por muitas situações complicadas em relação ao louvor. E eu falava, por quê? Deus, por que comigo? Eu sei que eu não canto bem, eu sei que eu não tenho a voz de Mariah Carey, de Whitney Houston, mas, Senhor, é de todo o coração. E aí aconteceu o que tinha que acontecer, eu me afastei de muitas pessoas, sou amiga de algumas até hoje, glória a Deus por isso. E eu vejo que o Senhor, ele tem um propósito, ele tinha um propósito para minha vida. E o meu propósito não era igual ao propósito de outras pessoas. O meu propósito era um propósito diferente. Deus queria fazer algo por mim, em mim, que ele não iria fazer em outra pessoa, porque os propósitos são diferentes. E eu tive que passar pelo que eu passei para poder vivenciar experiências que outras pessoas não vivenciaram, sabe? E o Senhor, ele me honrou. O Senhor, ele mostra que ele está comigo em todos os momentos. Que não importa o que as pessoas dizem, não importa o quanto as pessoas dizem que eu não vou conseguir, não importa. O que importa é o que ele pensa de mim. O que importa é o que ele diz ao meu respeito. O que importa é o que ele diz ao seu respeito. Às vezes a gente fica com o ouvido, né? Assim, como é que eu vou explicar para vocês? O ouvido atento só em relação ao que as pessoas falam ao nosso respeito. E a gente não fica com o ouvido atento ao que Deus diz ao nosso respeito. O que Deus tem falado ao seu respeito? O que Deus tem falado ao meu respeito? É isso que interessa. O resto, a gente não precisa se preocupar com isso. Porque quem nos justifica é Ele, mas ninguém. Então, eu quero te dizer nessa hora, não importa o quanto falaram de você, não importa o que você passou para chegar até aí, onde você está, o que importa é que você chegou. O que importa é que a mão de Deus está sobre você. Não deixe as pessoas colocarem rótulos em você. Não deixe as pessoas apontarem, dizerem o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Você tem que voltar para a Bíblia, você tem que olhar e saber o que o Senhor quer para você. Não deixe as pessoas falarem o que Deus quer que você faça. Você tem que ouvir Ele falando com você, o que Ele quer que você faça. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Lembra lá da história que eu falei? A menina que as pessoas olhavam e falavam: mas quem deu essa roupa para ela? Mas quem deu esse sapato para ela? Improvável, mas escolhido.
Ele supria as necessidades e Ele supre até hoje. E eu sei que Deus vai fazer infinitamente mais. É só o começo de tudo o que Ele vai fazer. Quantas vezes eu fui julgada pelo modo que eu falo? Quantas vezes eu fui julgada pelo jeito que eu me visto, pelo jeito que eu ando, pela maquiagem que eu uso, pelo jeito que eu me expresso? Gente, eu sou assim. Foi assim que Deus me fez. Eu sou assim, essa é a minha personalidade. E as pessoas costumam julgar pela aparência. As pessoas costumam colocar rótulos nas pessoas. Lá vai a metida, lá vai a patricinha de Campos Elíseos. Gente, não é nada disso. Cada um tem uma personalidade diferente. Você precisa conhecer antes de falar. Eu costumo dizer que quem me chama de metida, de patricinha e tal, não conhece nem um terço da minha história. Não sabe tudo que eu passei, não sabe de nada. Não sabe quantas noites eu chorei, não sabe quantas vezes eu tive que enxugar o chão, não sabe quantas vezes eu tive que torcer o pano, sabe? Precisamos ter cuidado. Precisamos parar de apontar as pessoas e colocar rótulos. Não somos juízes. Eu quero te agradecer por você estar vendo esse vídeo, por você ter chegado até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus.